Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Estamos iniciando mais um momento de culto, momento de adoração a Deus. Quero convidar você a ter este momento com Deus, um momento onde Deus deseja falar ao teu coração, onde Deus deseja transformar a tua vida, que você possa tirar esse tempo para receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para ti. E para a gente iniciar este momento de culto, neste sábado ou, enfim, no dia em que você estiver assistindo esse vídeo, convido você a baixar a tua cabeça para termos um momento de oração. Senhor Deus, nós chegamos a Ti, muito gratos pela oportunidade que temos de estarmos diante de Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de aprender daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Pedimos que agora o Teu Santo Espírito venha a nós, fale conosco, que aquiete nosso coração, nossa mente, para recebermos aquilo que Tu tem preparado para nós, Pai. Nos colocamos em Tuas mãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que é um tanto conhecido, bastante conhecido, texto de Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 31, a parábola do filho pródigo, onde Jesus fala sobre um filho que saiu de casa, e esse texto tem algumas aplicações para a nossa vida. Então eu convido você a acompanhar a leitura do texto de Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o 31, que diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui a leitura, é um texto um tanto longo, mas que vale a pena a leitura. E é interessante nós lermos, nós olharmos para este texto e deixar que essa história mostre qual é o nosso lugar nela, qual é o nosso papel. Será que a gente se identifica mais com o filho mais novo ou com o filho mais velho?
Quem nós assumimos o lugar nessa história? Essa história que Jesus contou ajuda a gente a refletir sobre a nossa própria vida e permite também que a gente descubra como Deus quer que seja o nosso relacionamento com Ele. Quando olhamos para este texto, podemos nos perguntar quais os motivos que levaram esse filho mais novo a sair de casa. Muitas respostas podem vir à nossa mente e entre elas eu creio que a mais correta seria a desconfiança. O filho começa a desconfiar que não pode ser feliz junto do pai. Ele começa a pensar que se ele estiver longe, será mais livre para fazer da sua vida o que ele quiser. Que se ele estiver mais longe, isso vai ser o melhor para ele. Muitas vezes nós agimos assim. Também na nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, começamos a desconfiar da bondade de Deus. Começamos a pensar que talvez devêssemos levar a vida do nosso jeito e começamos a nos afastar do nosso Pai. Mas o fato é que quanto mais longe estamos de Deus, mais longe ficamos de nós mesmos. Perdemos a noção do que é certo e do que é errado, esquecemos o que é o melhor para nós não sabemos o que é o melhor para nós, saímos em busca de tudo e acabamos como esse filho, sem nada. O filho mais novo saiu e viveu uma vida de pecado. Desperdiçou tudo o que ele tinha, toda a herança que ele recebeu, ela foi jogada fora. Nós também recebemos uma herança, também recebemos algo muito precioso do nosso Pai Celestial. Temos o nosso corpo, temos a nossa energia, temos o nosso tempo, criatividade, a nossa fantasia, a nossa inteligência. Tudo isso são coisas que Deus nos dá. Pessoas que acompanham a nossa vida, a criação que nós devemos guardar e preservar, isso são coisas que Deus coloca em nossas vidas. São bens, propriedades, coisas que Deus nos dá para que a gente possa viver a nossa vida neste mundo, mas a gente transforma todas as coisas boas que Deus nos dá em coisas ruins. Muitas vezes nós temos essa capacidade. Se nós olharmos para o filho mais velho, aquele que ficou em casa, podemos imaginar que ele sim é totalmente diferente do mais novo. Um rapaz responsável, bonzinho, que trabalha na propriedade do pai, não faz nada de errado, tem uma vida tranquila. Mas as aparências também enganam. Ele também não tem um relacionamento legal com o pai, não tem um bom relacionamento com o pai. Isso fica claro quando ele chega e vê a festa e ele reclama com o pai por trabalhar como um escravo e nunca ter ganhado nem um cabrito. E agora esse que foi embora, esse teu filho que foi embora, que gastou todo o dinheiro, ele volta e ganha o boi gordo para uma festa. Eu imagino esse pai assustado, frustrado, triste, imaginando que mesmo o filho estando tão perto dele, não percebeu como o pai o amava, que tudo o que o pai tinha era dele também, que ele podia usufruir de tudo que o pai tinha. Os dois filhos desconfiam do pai e os dois o machucam de igual forma. E assim também nós podemos ser com Deus. Estamos sempre na igreja, estamos sempre no culto, participamos de todas as atividades, juventude, enfim, todas as programações da comunidade, mas ainda assim não entendemos, não percebemos o quanto Deus nos ama. Não aproveitamos tudo o que Ele nos dá, tudo o que Ele permite que a gente usufrua do reino de Deus. Nós estamos com Deus, mas não o conhecemos, não nos relacionamos. Podemos estar no mesmo lugar que Ele, com certeza estamos no mesmo lugar que Ele, mas muitas vezes nós não nos relacionamos com Ele. Nós chamamos a nós mesmos de cristãos, mas não conhecemos a liberdade que Cristo nos dá. Sentimos que estamos numa prisão muitas vezes. Muitas pessoas olham para as pessoas que estão na igreja e imaginam que é uma prisão. Elas imaginam isso porque entenderam errado o Evangelho, mas em alguns casos porque os cristãos transmitem essa imagem de que o Evangelho, de que a vida com Cristo é uma prisão. Para muitas pessoas, a vida de fé é uma obrigação que nós temos que cumprir, é um costume religioso. Nem sempre é preciso chegar no fundo do poço, ao chiqueiro, para perceber que nós vivemos desconfiados. Podemos estar a vida inteira perto de Deus e mesmo assim não conhecer o amor dele. Os dois filhos dessa história são muito parecidos.
Nenhum deles tinha um relacionamento verdadeiro com o pai. E eu acho que se eu tivesse que escolher entre um dos dois, eu acredito que o mais honesto é o filho mais novo. Ele pelo menos assume a sua desconfiança e fala para o pai. Ele diz: pai, eu quero a minha parte da herança, não está bom viver com você, não está bom viver aqui, eu quero ir embora, me dá a minha parte. O mais velho, ele permanece quieto. Ele esconde essa desconfiança que ele tem atrás de uma fachada, de filho responsável, de filho que ajuda o pai, daquele que permanece em casa. Pode parecer estranho que Deus, como nosso Pai, permite tudo isso. Se a gente pegar essa parábola e aplicar para a nossa vida, e a gente pensa, mas como Deus pode permitir que um filho vá embora e o outro, mesmo estando dentro de casa, viva tão afastado? Mas assim como o pai dessa história, dessa parábola, Deus também não é um pai tirano que obriga que a gente faça o que Ele manda. Deus permite que cada um de nós faça a sua escolha, mas nós precisamos aceitar as consequências da escolha que fazemos. Podemos sim escolher viver longe do Pai, mas temos que aceitar essa escolha, aceitar as consequências que vêm com essa escolha. Devemos aceitar que pode acontecer de nós terminarmos no meio dos porcos. E se a gente olhar para esse texto, o filho que sai de casa, ele acaba no meio dos porcos. E isso por si só já é ruim se a gente pensar. Você está morando, tentando dividir a comida com os porcos. Que vida ruim! Mas para um judeu ouvir isso, porco é um animal imundo, um animal impuro para o judeu. Não poderia nem ter contato com um porco, se alimentar de porco. Então, um judeu tendo que tentar dividir a comida com os porcos é pior do que o fundo do poço. E só quando ele está neste lugar, só quando ele está nessa situação, é que ele se lembra da casa do pai. Então ele decide voltar para lá, ele se levanta, ele deixa os porcos para trás, ele pega o caminho de casa, e quando o filho está quase chegando, seu pai o avista de longe, vai correndo ao seu encontro. Eu fico pensando como esse pai avista de longe. Já fazia tempo que o filho tinha ido embora. Isso me dá a imagem de que esse pai deve ter ficado todos os dias esperando o filho voltar. Ficava olhando pela janela, ficava na porta de casa, na porteira da propriedade, olhando para o horizonte, olhando para a estrada, imaginando, será que é hoje que ele vai voltar? Será que é hoje que ele vai voltar? E quando ele viu que o seu filho estava de volta, ele não pensou duas vezes. Ele saiu correndo para abraçar o filho. Talvez se fosse outro pai, talvez se fosse o meu pai, se fosse o teu pai, talvez eu como pai, nessa situação, teria mandado o filho embora. Você não queria a sua parte da herança, não queria viver do teu jeito? Então vai embora, vai lá viver do teu jeito. Aqui não tem mais lugar para você. Ou talvez, na melhor das hipóteses, pode ser que ele poderia dizer assim, olha, vai tomar um banho, você está sujo de porcos, porco é um animal impuro, toma um banho, se purifica e depois a gente conversa. Mas não, o pai dessa história recebe o seu filho de braços abertos com grande alegria. Mesmo o filho estando sujo, mesmo o filho estando impuro por causa do contato com os porcos, mesmo o filho tendo gasto todo o dinheiro que ele recebeu de herança do seu pai, ainda assim o pai o abraça, o pai o recebe de braços abertos. Da mesma forma, Deus nos espera de braços abertos, independente de quanto tempo nós ficamos longe, de quão longe nós fomos dele, de quão sujo nós podemos estar com os nossos pecados. Podemos ter nos afundado até o pescoço em pecado, nos atolado no chiqueiro da vida. Mesmo assim, Deus está de braços abertos. Assim como Cristo morreu na cruz de braços abertos para perdoar os nossos pecados, para nos lavar de toda a sujeira, Deus nos recebe novamente em sua casa, em seu reino. Deus quer que a gente perceba que a gente está longe e que a gente caia em si e volte para casa. Cair em si significa olhar para dentro de si, olhar para a sua própria vida. É isso que o filho faz, ele cai em si, ele olha para dentro de si e ele pensa, meu Deus, os empregados do meu pai vivem uma vida melhor do que a minha.
Eu vou sair daqui e vou lá pedir para o meu pai, me dá um emprego, não precisa me aceitar como filho. Então, é isso que Deus espera que a gente faça. Caia em si, olhe para a nossa vida e perceba que longe de Deus a nossa vida é uma desgraça. E então Ele nos oferece o seu abraço. Ele nos recebe perto dEle. Diferente do que a gente pode pensar ou do que a gente acredita que outras pessoas agiriam, Deus não quer jogar na nossa cara os nossos erros. Ele nos recebe de forma calorosa em seus braços. Algum tempo atrás eu falei sobre as duas parábolas que vêm antes desse texto, no começo desse capítulo 15 de Lucas, onde fala da ovelha perdida e da dracma perdida. E em todas as situações, inclusive nesse texto, se encerra com uma festa. Ou seja, a alegria de Deus quando alguém é encontrado, como esse pai, esse filho estava perdido e foi encontrado. Deus deseja se alegrar. E quando nós estamos dentro do abraço de Deus, podemos sentir que tudo está bem. Então a gente pode confessar os nossos erros, os nossos pecados. Podemos pedir perdão por nossas falhas. Podemos jogar fora toda a desconfiança que temos de Deus. Dentro do abraço do Pai, o filho sabe que ele não vai ser julgado, que ele pode falar a verdade, que não precisa inventar desculpas, que ele não precisa jogar a culpa em outro, ele pode ser sincero. Provavelmente nós temos o desejo de poder contar tudo o que nos pesa no coração, tudo o que oprime a nossa vida. Muitas pessoas sucumbem na vida por ficar guardando dentro de si aquilo que está pesando no coração. Todos nós temos o anseio de ter a liberdade de compartilhar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Mas muitas vezes nós não sabemos para quem contar. No mundo que a gente vive, são poucas as pessoas de confiança. São poucas as pessoas com quem a gente pode se abrir realmente. Temos medo das consequências, de para quem essa pessoa vai contar, o que ela vai pensar, como ela vai agir se eu abrir a minha vida. Mas quando nós experimentamos a bondade incondicional de Deus, então nós sabemos que nós não precisamos mais ter medo. Que nós podemos chegar diante de Deus e abrir nosso coração. Deus presenteia a nós com pessoas com quem a gente pode contar, com amigos de confiança, com o pastor, com família, com a esposa, com o marido, pessoas com quem a gente sabe que pode se abrir. E se você sente em seu coração que precisa voltar para a casa do Pai, que você já andou por diversos caminhos, que você já chegou no fundo do poço, mas você não consegue sair sozinho, procure ajuda. Procure alguém que te ajude a voltar para casa se você não consegue sozinho. Deus presenteia a nós com pessoas. Como eu disse, são poucas as pessoas, mas ainda assim existem pessoas em quem a gente pode confiar. Como eu disse antes, essa história se encerra com festa. Tudo vai em direção à alegria do pai por ter recebido, por ter encontrado o filho que estava perdido. Ele chama a todos, ele chama os amigos, chama os vizinhos. Olha, meu filho estava morto e ressuscitou. Meu filho estava perdido e foi encontrado. Deus se alegra ainda mais quando um filho volta para ele, quando abandona a desconfiança e volta para casa. Então o céu se explode em festa. Como Jesus diz nas outras parábolas, maior alegria há no céu por um pecador arrependido. Mas ainda falta alguém nessa história. Ainda falta alguém nessa festa. Está faltando o filho mais velho. Ele está lá do lado de fora, amargurado, rancoroso, com raiva, com ódio, enquanto lá dentro a festa está rolando. E o pai sente falta dele. Não basta que o filho mais novo esteja novamente em casa. O pai deixa a festa e vai atrás do filho mais velho e o convida a entrar. O pai vai ao encontro de ambos os filhos. Não importa se você não cresceu na igreja, se você não nasceu numa família que vem de uma origem cristã e você andou por muitos caminhos, você se perdeu na vida, você chegou ao fundo do poço, Deus vai ao teu encontro, está de braços abertos para te receber. Mas se você cresceu dentro de uma família cristã, se você cresceu dentro de uma igreja, viveu a vida toda um ambiente religioso e ainda assim está afastado de Deus, Deus também vai atrás de você. Deus também está de braços abertos para ti. Deus também vem ao nosso encontro, Ele não quer que a gente fique de fora da festa. Não importa onde a gente estava,
Ele quer que a gente faça parte dessa festa. Ele preparou a festa para os 2 filhos. Não foi apenas para o filho mais novo. Foi para celebrar a vida, celebrar a família reunida. E é isso que Deus deseja. A vida, a família reunida, o reino de Deus reunido. O desejo de Deus é que a gente encontre esse caminho de volta para casa, para que a gente seja recebido em seus braços de amor. Por isso, o meu convite, o convite de Deus para você hoje, deixe Deus te abraçar. Deixe Deus te envolver com o amor que Ele tem por ti. Solte a sua desconfiança, confie na bondade e no amor desse Deus que é nosso Pai. Eu convido você a termos mais um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Pai amoroso, Pai. Obrigado porque mesmo que neste mundo nós somos falhos, mesmo que a gente seja pecador, mesmo que a gente se afaste de Ti, que a gente cresça numa vida contrária a Ti, que a gente chegue ao fundo do poço, ainda assim Tu nos estende as mãos, Tu nos abraça, Tu nos envolve com o Teu amor, Senhor. Obrigado porque mesmo que a gente tenha tido uma experiência ruim com os nossos pais aqui neste mundo, podemos olhar para Ti e entender que Tu és o Pai dos pais, que Tu és aquele que nos ama como um pai deveria amar. Mesmo que a gente talvez não tenha tido um pai aqui na terra, podemos contar contigo como o nosso Pai Celestial. Senhor, eu entrego em Tuas mãos cada um que está assistindo esse vídeo, que eles possam receber de Ti este amor, que eles possam receber de Ti este abraço, Senhor. Que eles se sintam envolvidos, que eles se sintam recebidos por Ti, perdoados e amados por Ti. Entrego em Tuas mãos a nossa comunidade, pedindo que Tu nos guarde, que Tu nos abençoe. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu me despeço de vocês, desejando a todos uma excelente noite, um bom fim de semana, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês e que vocês possam, dia após dia, caminhar neste caminho que nos leva até o abraço do nosso Deus, do nosso Pai. Um forte abraço para vocês e até mais.